vocês imaginam quando pensam em cientistas? Eu aposto que alguém no laboratório, de jaleco branco, um adulto e provavelmente um homem. Ao menos era isso que eu imaginava, alguém muito parecido com Albert Einstein. E eu ficaria extremamente surpresa se alguém aqui dissesse que imaginou uma menina com jaleco branco dentro do laboratório. E eu confesso que eu demorei para me ver como essa menina. Eu demorei para me ver como uma cientista. Mas eu faço parte dessa parcela que tem o Laboratório de Ciências como sua segunda casa. Eu faço parte disso desde 2019, quando eu tinha 13 anos e estava no último ano do ensino fundamental. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar de um programa de STEM, uma metodologia que engloba ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E que nesse programa, em específico, buscava meninas que entrassem nessa área de exatas, que querendo ou não é limitada para a gente. E eu tive a sorte e a oportunidade de ali, meio sem querer, ter meu primeiro contato com a ciência e ser acompanhada por grandes mulheres cientistas nisso, as minhas duas orientadoras, como vocês podem ver na foto. Aliás, eu sempre tive a sorte de ser rodeada de mulheres de exatas e que nunca me limitaram a não entrar nessa área. A exemplo disso, na minha vida, eu tenho uma grande mulher, que é a minha mãe, que é professora de matemática e física. E eu tenho as minhas duas orientadoras, uma delas engenheira de produção, doutora, e outra mestre em matemática. Em 2020, quando eu entrei no IFRS Campus Osório, no ensino médio, uma semana antes do mundo parar, eu conversei com a minha orientadora, professora de IFRS, a Flávia Tubardovski, e eu falei, prof, quero desenvolver um plástico biodegradável. E eu fui motivada a desenvolver esse projeto a partir de problemas que eu observava no meu dia a dia, como a poluição plástica. Eu fui motivada por dados das Nações Unidas que mostram que daqui a menos de 30 anos, se o problema da poluição plástica não for resolvido, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Eu fui motivada por dados da Universidade de Newcastle, da Austrália, que mostram que todos nós aqui, a gente come ao menos um cartão de crédito por semana através de microplásticos. Esse plástico pequenininho que tem na imagem do meio. E por que não de utilizar de processos biotecnológicos de resíduos da produção das indústrias que produzem vinho e suco de uva aqui do nosso estado para produzir esse plástico biodegradável? Foi isso que a minha orientadora pensou. Em uma junção de ideias que surge o BioGrape, um plástico biodegradável produzido a partir de processos biotecnológicos e resíduos da produção de suco de uva e vinho aqui do nosso estado. E por que não, depois de desenvolver esse material, buscar uma aplicabilidade para ele? E foi aí que a gente enxergou a oportunidade de utilizar esse material para o tratamento de efluentes têxteis, que são as águas residuais das indústrias que tingem as roupas que a gente usa todos os dias. E a gente foi motivada por dados da Unesp, em São Paulo, que mostram que somente aqui no Brasil a gente descarta 4 toneladas de corantes todos os anos. E quando esses corantes são descartados de forma incorreta, eles trazem inúmeros danos para a gente e para o meio ambiente. Afetam todo o ecossistema e destroem qualquer atividade biológica do ecossistema. E foi isso que a gente fez. A gente conseguiu produzir um plástico biodegradável e conseguiu fazer com que esse material removesse mais de 80% de um dos corantes que a gente testou. Corante esse que tem a coloração azul e que tinge as roupas jeans que a gente usa quase todos os dias. E tudo isso com um custo de 46 centavos para tratar 1 litro de efluente têxtil. Com uma ideia simples de produzir um plástico biodegradável, a gente conseguiu mostrar para diversos eixos industriais que eles têm alternativa, que os processos eles devem ser mais sustentáveis, por 46 centavos. Durante uma entrevista, uma jornalista uma vez me perguntou, Amanda, o que te faz ser apaixonada por ciência tão cedo? E ali naquela fração de segundos que eu tinha que dar a resposta para ela, eu falei, bah, e parei. Porque essa pergunta não era fácil de ser respondida para mim. A ciência ela entrou na minha vida de uma maneira muito natural, eu nunca forcei nada e eu nunca me esforcei para estar dentro do laboratório. Eu só amo estar lá. Então, aquilo foi, sim, difícil de ser respondida, porque eu não sabia o exato motivo de eu ser apaixonada pela ciência. E ali, naquela fração de segundos, eu vi que eu sou apaixonada pela ciência e pelo poder que ela tem, pelos desafios que ela me impõe, por ser tirada da zona de conforto, e a ciência faz isso. Eu sou apaixonada pelo frio na barriga de estar aqui falando com vocês, ou pelo frio na barriga de estar apresentando o projeto.
Eu sou apaixonada pelas borboletas no estômago que a gente tem quando vai a um lugar diferente que a gente não conhece apresentar o trabalho. E eu sou apaixonada pela adrenalina que eu tenho em estar no laboratório e saber se o experimento vai dar certo ou vai dar errado. A ciência, desde 2019, ela se tornou minha melhor amiga, se tornou meu conforto e o laboratório se tornou meu lugar favorito em todo o mundo. E eu confesso que a menina lá em 2019, que começou tudo, jamais imaginaria que estaria aqui falando em um palco do TED. Mas, bom, mais uma pergunta, porque a ciência é cheia delas, a ciência é feita de questionamentos. Até onde um projeto de ciências no ensino médio pode te levar? Esse projeto de ciências que eu fiz no ensino médio me levou a conquistar 40 premiações, sendo mais de 20 delas em primeiro, segundo, terceiro ou destaque nas feiras de ciências que a gente participou. E eu destaco aqui o primeiro lugar que a gente venceu na maior feira de ciências do Brasil, a Febrace, os 3 primeiros lugares em 2 categorias diferentes na classificação geral do Prêmio de Empreendedorismo Científico da edição desse ano. E destaco especialmente, com todo o meu amor, o primeiro lugar na etapa nacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Esse que me levou a representar o Brasil nos maiores prêmios de sustentabilidade e saneamento básico do mundo, o Jovem da Água de Estocolmo, que me levou para a Suécia. E me levou a conhecer nada mais, nada menos do que a realeza sueca, rei, rainha e princesa, como vocês podem ver na foto. Eu destaco também as 2 feiras que eu participei nos Estados Unidos, sendo uma delas a maior feira de ciências pré-universitária do mundo, a ISEF. O projeto ele me fez viajar para o Espírito Santo, para São Paulo, para Minas, para Brasília e para outros estados aqui do Brasil. Mas a ciência me fez principalmente conhecer e reconhecer a mim mesma todos os dias. A ciência ela me mostrou o meu lugar no mundo. Ela mostrou que esse lugar é onde eu desejar estar, desde que eu trabalhe o suficiente para conquistá-lo. A ciência ela me mostrou que nada nem ninguém pode limitar meus sonhos, minhas expectativas de futuro ou o lugar que eu desejo ocupar. E me mostrou que o agente limitante do meu futuro sou eu mesma e as minhas ações aqui do presente. Mas, bom, tudo isso só foi possível porque eu tive muita gente ao meu lado. Porque muita gente me apoiou o tempo todo. A ciência ela não é sozinha. A ciência ela não trabalha sozinha e a Amanda não funciona sozinha. A ciência ela é uma rede de pessoas. E eu destaco aqui, dentre essas pessoas, a minha orientadora, a professora Flávia Twardowski. Porque em um momento de insegurança, em um momento que eu achei que tudo ia dar errado e que eu não era boa o suficiente para fazer ciência, ela segurou na minha mão e ela falou: Amanda, eu acredito no teu potencial. E quando ela disse que ela acreditava no meu potencial, eu passei a acreditar também. E a partir dali eu pude ter todas as oportunidades que o mundo me deu. E durante uma das últimas feiras que a gente participou, eu vi que os momentos desses espaços de ciência eles serem tão especiais, o principal motivo são as pessoas com quem a gente se conecta, é quem a gente conhece. E durante essa última feira, eu vi ali uma lição que eu já tinha aprendido antes, mas que ali eu pude ver sendo concretizada. De que as verdadeiras premiações que a gente tem não é o primeiro, segundo, terceiro lugar, que às vezes a gente recebe, não é o troféu ou a medalha que às vezes a gente leva para casa, mas são as pessoas que a gente conhece, são as lembranças que a gente vai levar para o resto da vida e, principalmente, as lições que a gente traz de volta para a nossa casa e as maneiras com que a gente pode mudar a nossa realidade. E, bom, tudo isso só foi possível porque eu tive oportunidade e incentivo. E essas são 2 palavrinhas que são quase mágicas, porque elas podem mudar a vida de um jovem e de qualquer pessoa, como mudaram a minha. Porque eu recebi oportunidade e incentivo. Imagine se eu não tivesse alguém que disse que me apoiava, alguém segurando a minha mão disse que acreditava em mim, eu não tivesse todas as pessoas que me apoiam até hoje. Nada disso do que eu vivi seria possível. Então, se eu pudesse deixar algo marcado aqui nessa fala, seria que vocês acreditem nos jovens que estão com vocês. Olhem para os jovens que estão ao seu lado, ou olhem para qualquer pessoa que está ao seu lado e acreditem. Mas, principalmente para a gente que é jovem, deem voz a nós. A gente não é mais o futuro, a gente é o presente agora. A gente pode mudar o futuro que a gente quer, a gente pode fazer um futuro que a gente quer com as ações de hoje. Porque cada ação que a gente faz hoje, ela vai se refletir no futuro que a gente deseja. E cada ação, por menor que seja, ela pode transformar a vida de alguém. E essa a responsabilidade ou dar oportunidade e incentivo para jovens não cabe só a grandes instituições ou a grandes governos. Isso cabe a cada um de nós. É sim responsabilidade de cada um de nós. Eu incentivar meu colega, minha professora, me incentivar e vocês incentivarem os jovens que estão com vocês. Isso é responsabilidade de cada um. Porque a gente agora não é mais o futuro, a gente é o presente. A gente precisa de ações agora. Muito obrigada.